esse pastor aqui, né? Não era borrifado água benta ou incensário em cima dessas imagens com um sentido de culto. Essas imagens, ninguém orava a essas imagens, rogava a esses querubins. Esses querubins não eram intercessores entre Deus e o povo de Israel. Então você vê que... Claro, ali não está a nova aliança ainda. Ali não tem o ministério apostolado ali. Ali é a lei ainda. Ali está começando a igreja primitiva ali, ó pastor. Não quero misturar as coisas da igreja atual ali com... lá naquela época com hoje. Que interessante, né? Tem sim. Olha como essas imagens foi consagrada. Êxodo. Nada mais, nada menos, se você quiser entender, né? É Êxodo. Êxodo 30, ó. Olha só que interessante, ó. Ungirá com ela a tenda de reunião, a arca da aliança. Então a arca da aliança foi ungida, foi consagrada. Ungida com o quê? Com óleo. O óleo prefigura quem? O Espírito Santo. Então foi ungida pelo Espírito Santo. Lá em Lucas 1 ali, a revelação foi assim: a sombra do Altíssimo está sobre ti e o Espírito Santo. O Espírito Santo possuiu Nossa Senhora como sua esposa, porque ela ficou grávida por ação do Espírito Santo. Olha só que interessante, que o Velho Testamento prefigura o novo e aponta o novo. A mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todo o seu utensílio, e a bacia com o seu pedestal. Depois que o tiveres consagrado, eles se tornarão objeto santíssimo, e tudo o que tocar será consagrado. Então, essas imagens que você vê, pastor, tanto no Velho Testamento e tanto no Novo, são consagradas, são ungidas. Por quem? Sacerdote. Que interessante, né? O cara está destruindo o Velho Testamento, cara. A lógica católica, ela não faz jus ao que a Bíblia diz. A Bíblia, ela não aponta ao uso da imagem dos querubins com o sentido de culto, como é dado dentro da Igreja Católica. Portanto, meu amigo católico, esse é mais um argumento que não tem uma razoabilidade nem na lógica, nem no bom senso, e muito menos na palavra de Deus. Eu espero que você conheça a verdade. E a verdade está em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Não farás deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, e não lhes prestará culto. Então, quando uma imagem de deuses. Então, ó, eis ali prefigura o Novo Testamento. Ó, você vê, Êxodo 30. Ó. O altar dos perfumes. Construirá um altar para queimar sobre ele o incenso de madeira e de acácia. Eu fará. Será quadrado seu comprimento e sua largura de um covado, e terá 2 covados de altura. O chifre formarão só peça com o altar. Cobrirá de ouro puro a sua parte superior e os seus lados ao redor, e os seus chifres ele fará uma bordura de ouro em volta. Tinha incenso ainda. Sim, cara, Êxodo, o número de Êxodo ali prefigura. O pastoreio de Moisés prefigura quem? Era um só pastoreio. Ali em Êxodo 20 só tinha uma forma de culto, uma forma de oração. Que culto é esse? Tinha imagem via sacra, imagem consagrada, que ali foi construído o tabernáculo por mãos de homem, cheio do Espírito Santo. Que interessante. Essa arca, tanto o tabernáculo, os utensílios, o objeto sagrado era ungido, era consagrado. As imagens via sacra, as imagens que estão na Igreja Católica, por que ela não é imagem pagã? Porque ela tem consagração. Porque ela tem história. Ela prefigura quem? Servos que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 22. Ó. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celeste, das miríades dos anjos, da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus juízo universal, das almas dos justos que chegaram à perfeição.
Que interessante, cara. O cara tá destruindo o Êxodo todinho. E tanto, Êxodo, ó, Números. Se você catar Números aqui, ó. É Números 7:89. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatário, colocado sob a arca de Deus, testemunho entre os dois querubins, e falava com o Senhor. Como o cara bota um vídeo desse na internet, meu? É pra passar vergonha, cara. Uma imagem, ela recebe um culto, ela se torna uma imagem de idolatria, ela se torna um ídolo. De ícone, ela se torna um ídolo, que é o que está sendo condenado pela palavra de Deus. Esses querubins... O que Moisés está fazendo aqui então, pastor? Números 7:89. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatário, colocado sob a arca do testemunho, entre os dois querubins, e falava com o Senhor. Nem as imagens dos bois, culto de honra aos querubins e culto de adoração a Deus. Elas não recebiam culto. Quem recebia culto era unicamente Deus. Não se fazia réplica dessas imagens, elas não eram levadas em procissões, as pessoas não oravam a elas. Como não? Crônica 15:15? Ou Josué 6:6? Imagens católicas. Então elas estão condenadas no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, porque elas recebem culto. Nesse sentido, as imagens católicas de ícone estão se transformando em ídolos. Então eu espero que você tenha feito uma reflexão. Aonde você viu isso na Bíblia? Êxodo 20, versículo 3, 4, de ídolos. Imagem via sacra, Deus manda fazer. Êxodo 25, 18. Êxodo 26, 1. Êxodo 25, 22. Ou Números 7, 89. Ou Números 21, 8 e 9. Ou 1 Crônica 13, 14. Ou 1 Reis 6, 22, 35. Com a teologia católica, fique com a palavra de Deus. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa, você tá com a verdade então, né, ó, pastor? Interessante, ó. Tá, o pai já vai, tá? Olha só que interessante, cara. Como é contraditório esses caras, né, meu? Ó, Números, pra encerrar o vídeo, porque... Vamos passar vergonha um cara desse, mano. Números 21, 8 e 9, ó. Ó, outra réplica que o Senhor mandou Moisés fazer. Fez a serpente de bronze e fez a arca da aliança. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. E o Senhor disse a Moisés, faz para ti uma serpente e meta sobre o poste. Tudo que foi mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez por uma serpente de bronze e fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para as serpentes de bronze, você vai a vida. Agora esse cara de crônica aqui, ó. Os caras não faziam procissão, mas eu não sei onde os caras lê Bíblia, cara. Aqui, ó. Os filhos de Levi, Crônica 15, como tinha ordenado a Moisés, segundo a palavra do Senhor, levar a arca aos ombros por meio de varais. Josué 6,6. Josué, filho de Nun, convocou o sacerdote e disse-lhe, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando trombeta, e disse-lhe, segue indo ao povo, avante, dai volta à cidade, marchando aos guerreiros, diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes levaram as 7 trombetas, turbante, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta e retaguardas guiando a arca. E durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Olha só que interessante, cara. Dava a volta com a arca da aliança, marchando, o sacerdote carregando aquela arca da aliança, o povo dançando, pulando, sapateando. Essa é a verdade teologicamente, biblicamente. Tá aí mais um pastor refutado.
Só com a palavra. Dá para você refutar esses caras só com a palavra. Que a Bíblia, ela prevalece e fervarece a igreja. Ela mostra a igreja, ela mostra a tradição, ela mostra o magistério, porque a igreja vem para a igreja. Para a igreja, não para as igrejas. Ela defende a igreja, ela combate as heresias, ela mostra a verdadeira igreja, ela mostra a verdadeira doutrina, ela mostra o pastoreio, ela mostra as imagens via sacra, ela condena as imagens de ídolos, etc. Tanto no Velho, se você meditar no Velho Testamento, você vai entender o Novo, cara. Interessante, né, cara? Ainda tem pessoas que lê a Bíblia, estuda e ensina errado. Misericórdia, Senhor. Salve Maria sobre a vida sua, meu irmão. Buscar conhecimento. Sou missionário Célio Roberto, tá aqui, ó. Não tem como, cara. O cara destruiu o Velho Testamento. Destruiu. Salve Maria.